Vamos para a palavra? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 1. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 3. Eu gosto de abrir. O tema da ministração hoje é: você sabe esperar? E você vai entender já já. Tá certo? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu vou ler de novo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Amém. Então vamos orar em cima deste versículo. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós estamos no culto do ID, estamos agora sendo equipados para viver uma vida cristã segundo o teu querer, segundo a tua vontade, meu Deus. Por isso, Espírito Santo vem trabalhar no nosso coração, vem trabalhar na nossa mente, vem trabalhar, Senhor, no nosso espírito, na nossa alma, e que saiamos nesta noite edificados pela tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. A minha pergunta é o título. Você sabe esperar? Você sabe esperar o tempo de Deus? Você sabe discernir o tempo e o modo? Nós, nesse tempo pós-moderno, o tempo que nós vivemos da tecnologia da informação, em que você tem alcance às respostas da maioria das coisas em segundos. Você tem a internet, você tem todos os aplicativos em que nós resolvemos coisas hoje em segundos que antes nós levávamos dias para fazer, meses. Nós estamos numa época que nós queremos as coisas resolvidas. Eu sei porque muitas vezes eu sou assim. Eu quero as coisas resolvidas para ontem. Mas a minha pergunta é, para nós começarmos a refletir, para nós pensarmos e entendermos que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Nós queremos as coisas resolvidas rapidamente. Nós queremos ver as coisas muito rapidamente resolvidas. Enquanto que Deus tem o tempo dele. Enquanto que Deus tem a maneira dele, porque muitas vezes se nós formos fazer do nosso jeito, nós não vamos estar nem preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. Deus, ele tem a maneira correta, o tempo correto, porque ele está fora do cronos, do nosso tempo. Ele está de fora vendo, ele vê o passado, ele vê o presente e ele vê o futuro. Porque ele é Deus. A nossa mente muitas vezes tem até dificuldade de entender de como que Deus ele age no tempo. Porque ele está fora. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. Por exemplo, lá, se você pega o do Velho Testamento, do livro de Malaquias, Deus para de falar com o homem ali e só vai falar
no Evangelho, 400 anos depois. Em 400 anos, quantas gerações não se passaram? Quantas vidas, quanto tempo, quantas pessoas não passaram? Mas para Deus isso não é nada. Era só um tempo de aperfeiçoamento, um tempo de preparação, até que Jesus viesse. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus está acima dessa situação de tempo. Deus, ele está além do tempo humano, além do nosso tempo e do nosso querer. E nós temos que agora olhar para a palavra de Deus e pedir para Ele nos mostrar como que eu tenho que esperar. Porque muitas vezes nós queremos dar Deus dá promessa, Deus, ele revela a sua promessa, revela a sua vontade. Aí você, glória a Deus, tem promessa. Deus tem promessa para mim. Só que muitas vezes a gente não quer esperar. Nós não queremos o tempo de Deus acontecendo na nossa vida. Não é que nós não queremos esperar o trabalhar de Deus. Nós não queremos que Deus esteja preparando, porque aí a gente sabe o que muitas vezes a gente quer? Fala, eu vou dar uma ajudinha para Deus. Eu vou dar uma mãozinha para Deus. E quando a gente resolve fazer isso, sabe o que você faz? Você atrapalha tudo. Eu e você enfiamos os pés pelas mãos, colocamos a carruagem na frente dos bois. Quando eu e você não temos a paciência de esperar o tempo de Deus, nós frustramos o plano que Deus estava preparando desde que antes de nós nascermos. Deus já tinha planos para cada um de nós e Ele está preparando, está moldando, está criando as circunstâncias, preparando tudo para que nós venhamos a realizar o plano dEle. Porque muitas vezes você pode falar assim, mas por que isso não aconteceu antes? Puxa vida, seria tão bom, né, que tivesse acontecido antes. Mas se tivesse acontecido antes, provavelmente você e eu não estaríamos preparados. Deus não chega atrasado nunca. Deus nunca se atrasa, porque Ele é o Senhor da história. E Ele está no controle. Agora, basta a mim e a você agora, nós começarmos a entender, olhar para a palavra, pedir para Ele revelar no nosso coração o tempo dEle. O tempo que vai ser necessário para que se cumpra nas nossas vidas as promessas. O que eu tenho que estar atento e estar à disposição dEle. Porque muitas vezes, se eu quero fazer do meu jeito, eu vou frustrar tudo aquilo que Deus tinha preparado para mim. Se eu quero dar uma mãozinha para Deus, as coisas não vão acontecer como deveriam acontecer. As coisas deixam de ser realizadas porque eu, numa ansiedade, na pressa, no anseio, querendo dar uma mãozinha para Deus, eu acabo frustrando os planos de Deus. Nós estávamos falando esses dias nas lives do Instagram sobre a vida de Abraão. Deus deu uma promessa para Abraão quando ele tinha 79 anos. Demorou 20 anos até que a promessa se cumprisse. Sabe o que ele fez? Não foi nem Abraão. A Sara deu a sua serva para Abraão ter um filho e falou, acho que não vai acontecer. Quis dar uma ajudinha para Deus. Quis dar uma mãozinha para Deus. Sabe o que fez? Nasceu Ismael. E nós vemos hoje a guerra que existe no mundo árabe com o povo judeu. Fruto de não esperar a promessa de Deus se cumprir. Fruto de não ter paciência que se Deus prometeu, vai cumprir. Se Deus deu uma palavra, se Deus deu uma profecia, se Deus deu um texto rema, uma palavra rema, vai se cumprir na sua vida, meu irmão, minha irmã. Nós temos agora que sermos aqueles que vão facilitar. Olhar para a palavra e obedecer.
Estar atento às direções que Deus tem nos dado. É isso que eu e você temos que viver agora. E eu pensando nisso, eu lembrei da história de Josué. Josué, ele nasceu escravo no Egito. Josué, ele era da tribo de Efraim. E ele era um moço escravo no Egito. Um homem nasceu escravo, cresceu escravo. Já era um homem já de 40 anos escravo quando Moisés apareceu para libertar o povo. De quase 40 anos quando apareceu Moisés para libertar o povo. Nós sabemos que ele era da tribo de Efraim, porque lá em 1 Crônicas 7, 27 diz assim, ó, de quem foi filho de Num e de quem foi filho de Josué. E eles eram da tribo de Efraim. Então Josué, ele era um homem que nasceu debaixo de servidão, de escravidão no Egito, sem muitas perspectivas. Porém, ele sabia o Deus que ele servia. Porque quando ele já tinha quase 40 anos, aparece Moisés de volta no Egito. Moisés aparece e fala, vou libertar o povo. Ele entende isso. É a primeira vez, né? E lá, a primeira vez que se fala de, vamos lá, eu vou lá em Êxodo 17. Êxodo 17, a vida de Josué você vai entender que é uma vida de espera. E quando a gente espera em Deus, mesmo que se passe o tempo, as promessas se cumprem. E a primeira vez que você ouve falar o nome de Josué na Bíblia, lá em Êxodo 17, 9, diz assim, 8, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Então é aqui a primeira vez que Josué é citado na Bíblia. Eles já haviam saído do Egito, eles estavam agora indo para Canaã, para a terra prometida, e houve uma batalha que Josué é escolhido para liderar os homens na batalha. E ele aqui começa a entender o plano de Deus, Deus já começa a gerar sonhos no coração deste homem, Deus começa agora a gerar expectativas, Deus tem uma terra prometida. Vai se cumprir. Deus tem uma promessa para o nosso povo, vai se cumprir. Quantas promessas Deus já deu para você? Quantas promessas Deus já deu para a sua família? Quantas promessas Deus já deu para o teu ministério, para o seu trabalho e para todas as outras áreas da sua vida? Mas você pode dizer, pastor, mas eu não tenho nenhuma promessa. Busque em Deus. Busque em Deus as promessas. Ore. Leia a palavra. Ouça louvores. Participe dos cultos. Veja as lives. Deus tem sido tão bom conosco nas lives. Palavras, nós trabalhamos a vida de Abraão. Tem sido enriquecedor. Nós temos sido tão abençoados. Quer crescer na palavra? Ouça as lives, ouça os cultos, participe, entre nas células, gere vínculo com pessoas. Isso vai gerando fé no nosso coração, vai gerando vínculos, nós vamos estando ligados um ao outro. E nós crescemos assim em fé. E isso vai gerando em nós graça, sabedoria, para nós entendermos o tempo de Deus nas nossas vidas. Nós entendemos o que Deus tem para mim, para minha casa, para minha família. E Josué entendeu isso, que Deus havia ido para o Egito, ele viu com seus olhos as pragas que atingiram o Egito.
ele viu os gafanhotos, ele viu os piolhos, ele viu a água ser transformada em sangue, ele viu tudo isso, ele viu as pedras que destruíram tudo do Egito e que o povo foi guardado. E agora eles estavam em plena caminhada para a terra prometida, que Deus estava trazendo eles de volta. Deus estava restaurando a sorte deles, ele entendeu. Isso caiu no coração dele. E se nós olharmos lá em Números, um pouquinho mais para frente, você abrir em Números 13. Números capítulo 13. Nós vemos que eles já estão perto da terra de Canaã, eles não estavam lá, estavam a uma distância ainda, mas eles estavam e são enviados 12 espias, um de cada tribo. E no versículo 8, diz assim: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Peraí, pastor, mas não é Josué? Vai no versículo 16. E são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então, era Oséias o nome dele, mas Moisés chamou ele de Josué. Entendeu? Então, ele foi enviado aqui para espiar a terra, para ver se a terra era boa, para ver se a terra manava leite e mel. E esses 12 espias vão para a terra, espiam a terra, ficam lá durante um mês, eu não lembro se é um mês ou 40 dias, fugiu a data, mas é mais ou menos isso. Eles ficam um período na terra de Canaã, eles andam toda a terra eles andam. E voltam. E quando volta, lá em Números 14, no versículo 6, 10 espias dizem que a terra é cheia de gigantes, que eles eram como gafanhotos, começam a aterrorizar o povo. Mas Josué e Calebe, vamos lá no versículo 6. Capítulo 14, versículo 6, diz assim: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nulo dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. E retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Olha a diferença. Enquanto os outros estavam, depois você lê na sua casa, né, todo esse capítulo aí, porque eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero entrar no mérito é que Josué entendeu a promessa de Deus, ele tomou posse, ele se encheu do Espírito do Senhor, ele sabia que Deus estava com eles e que a promessa do Senhor iria se cumprir. Mas o povo, mesmo assim o povo temeu. E sabe o que aconteceu? Deus fez o povo andar 40 anos no deserto, até que toda aquela geração morresse. Sabe quem que não morreu? Daquela turma? Sabe quem que entrou na terra prometida? Josué e Calebe. Josué entendeu, ele sabia que a promessa de Deus ia se cumprir, mesmo que eles tivessem que andar o tempo que fosse necessário no deserto, porque em nenhum momento
ele desacreditou, em nenhum momento ele retrocedeu. Antes ele estava firme na sua convicção. Puxa, era para ser rápido, mas já que não foi, Deus vai cumprir a sua promessa. E eles entraram. E eles andaram 40 anos no deserto. Eles andaram 40 anos debaixo de sol, debaixo de nuvem, com muitas vezes dificuldades, mas em nenhum momento o Senhor os desamparou, porque ele sabia, eu vou entrar na terra prometida. Você tem terra prometida para entrar, meu irmão, minha irmã? Você tem terra prometida que Deus já falou que vai te dar? Pastor, eu tenho, mas já passaram tantos anos. Eles andaram 40 anos no deserto. Pastor, já passou tanto tempo, não se realizou. Creia apenas. Peça para Deus discernimento do tempo e do modo que vai acontecer. Você pode estar achando que vai morrer no deserto, mas se você crer, você não vai morrer no deserto, não. Se você for como Josué e Caleb, se você tiver a mesma disposição de Josué, não importa o tempo, a promessa de Deus vai se cumprir. Ele está apenas trabalhando no nosso caráter, trabalhando no nosso espírito, trabalhando na nossa mente, trabalhando na nossa convicção, para que se cumpra a promessa. Eu sei que seria muito melhor que fosse amanhã. Eu sei que seria muito melhor se fosse hoje. Oh, glória a Deus. Né? Você pede uma Mac oferta, sai na hora, instantânea. Seria o ideal. Mas pode ser que se Deus nos desse tudo que nós temos e Ele viesse hoje à noite, plató, pode ser que você não esteja preparado. Nem eu esteja preparado para tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, eu vou fazer de novo a pergunta. Você sabe esperar? Você sabe esperar o tempo de Deus? Essa tem que ser uma pergunta e que nós temos que ser muito sinceros conosco. Você tem que ser muito sincero com você mesmo. Porque eu sei que muitos vão falar assim, eu sei. Mas no seu coração fala, eu não sei, eu acho que não vai acontecer. Então nós temos que ser muito sinceros conosco, comigo mesmo. Eu tenho que ser sincero comigo. Eu acho que eu não sei esperar. Porque eu já tenho tentado dar ajudinha para Deus de várias maneiras e tem dado tudo errado. Eu tenho tentado fazer da minha maneira e está dando tudo errado. Eu fico tentando dar um jeitinho, eu fico tentando fazer da minha maneira para tentar encaixar a vontade de Deus dentro da minha vontade ou a minha vontade dentro da de Deus. Mas eu não espero, eu fico... Em vez de nós reagirmos e nós entrarmos dentro da vontade de Deus, nós ficamos agindo, dando voltas em círculo e não conseguimos ver realizada a obra de Deus. Nós podemos estar atrasando esse processo em anos. O povo de Deus era para ter entrado na terra de Canaã em pouco tempo, mas por causa dessas atitudes deles, eles levaram 40 anos, até que toda aquela geração morresse. Então nós temos que começar a olhar para a palavra de Deus e ver o que eu posso adiantar. Você não pode adiantar nada, meu irmão. É isso que eu quero já adiantar para você, que você não pode adiantar nada. O que eu e você temos que olhar para a palavra de Deus e falar, Senhor, a sua promessa está aqui. A tua palavra está aqui. Gera em mim agora, gera no meu coração agora a
a paciência, a fé, a esperança, até que se cumpram todas estas promessas. Que nós não venhamos a ser como este povo que atrasou em 40 anos a sua chegada na terra prometida. Eles haviam saído do Egito, mas o Egito ainda não havia saído deles, então eles ficaram perdendo tempo. Que eu e você não venhamos a perder tempo, meu irmão e minha irmã, mas que nós venhamos a estar no centro da vontade de Deus, para que aquilo que iria durar anos se torne em meses, se torne em dias. Que eu e você possamos ser os facilitadores de Deus, crendo que a promessa vai acontecer. Você já vai crendo, você já vai sonhando, você pode demorar um pouco, mas você já está alimentando isso no seu coração e fala, a promessa vai se cumprir. Noé levou 120 anos construindo a arca. Agora, mas isso demora muito. Agora vamos para um outro exemplo. Neemias na reconstrução dos muros. Um muro que levaria anos para ser reconstruído, foi reconstruído em 52 dias. Facilitador. Facilitador. Vamos ser facilitadores de Deus, não tentar dar uma mãozinha para Deus, mas falar, Senhor, usa as minhas mãos, usa o meu entendimento, Senhor, que eu possa ser um facilitador das tuas promessas. Não querer dar um jeitinho, mas você se colocar totalmente à disposição nas mãos de Deus e se deixar ser usado por Ele. Neemias foi assim. Ele discerniu o tempo, o modo, jejuou, orou e falou, agora, Senhor, pode me usar naquilo que o Senhor quer me usar. E ele pôs a mão na obra até que se cumprisse a promessa. Não só reconstruiu os muros, e Neemias era um homem cativo, já ministrei isso aqui, era um escravo. Deus fez ele governador. Olha que poderoso. E tantos outros exemplos que a gente podia usar na Bíblia, mas eu quero continuar aqui na vida de Josué. E se passam 40 anos. Vamos lá agora em Josué. Josué capítulo 1. Passado 40 anos, eles estão de frente para a terra de Canaã. E sabe o que Deus faz? Fala, Moisés não vai entrar. Vem cá, Josué. Quem vai assumir esse povo é você. Ele, é você. Por causa da fé. Por causa da disposição de crer. Por causa da disposição de esperar. Por causa da disposição de estar sempre pronto para servir. Deus agora faz dele líder de todo o povo para entrar e tomar aquela terra, a terra prometida. E vamos lá no versículo 1, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo à terra, que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para terdes todo cuidado de fazer segundo toda a obra que meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei,
Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que é esperar em Deus. Ele não quis adiantar o processo. Ele não quis dar uma mãozinha para Deus. Ele não quis encurtar o processo. Mas ele esperou em Deus. Deus não só fez ele entrar na terra, como liderar aquele povo todo. E ainda Deus falou que iria abençoá-lo. Mas era para ele estar firmado nas promessas e na palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, esteja firme na palavra de Deus. Esteja firme nas promessas que Deus já te deu. Esteja firme em confiar no Senhor. Não tente dar uma ajudinha para Deus. Apenas confie. Apenas se deixe ser usado pelo Senhor. Apenas descanse no Senhor. Apenas deixe o Senhor trazer esperança. Deixe Ele trazer a cada dia uma força nova, um vigor novo. Pastor, mas já passou tanto tempo. Ele vai continuar dando força e vigor. Apenas creia que estas promessas vão se cumprir. E na hora certa, quando você menos esperar, a coisa está acontecendo. A coisa vai estar acontecendo. Por isso eu queria deixar esta palavra no seu coração. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a descansar no Senhor. Seja um facilitador nas mãos de Deus. Não tente fazer atalhos, não tente subterfúgios, não tente do seu jeito, porque você vai se frustrar. Você vai muitas vezes atrasar o processo, muitas vezes nós vamos deixar de que coisas que aconteceriam em dias, em meses, se tornem anos. Então é esse o desafio para o meu coração e para o seu coração nessa noite. Não tome decisões baseado nas suas emoções, não tome decisões baseado na sua vontade, no seu coração, mas segundo uma orientação clara e objetiva de Deus. Faça segundo a vontade de Deus e tudo vai ser bom na sua vida, tudo te será bem na sua vida. Tudo irá bem na sua vida. Amém? Eu queria orar com você agora. Eu queria, junto com você, nós orarmos. Eu quero orar junto com você. Porque eu também preciso dessa oração. Antes de ministrar para você, estou ministrando para mim. O Espírito Santo já havia ministrado no meu coração. Para nós sermos como Josué. Para nós sermos como Caleb. E para sermos como tantos homens e mulheres, desde a fundação do mundo, que creram e ousaram crer que Deus está no controle. Que eu e você não venhamos a querer dar uma mãozinha para Deus. Amém? Eu preciso tanto quanto você de saber esperar em Deus. De saber que muitas vezes nós estamos no deserto. Mas quem vai determinar esse tempo que nós vamos passar nesse deserto somos nós mesmos. Se nós obedecermos e crermos nas promessas, esse processo pode ser adiantado. Ou esse processo pode ser prolongado. Vamos ser como Josué. Crer, independente do tempo. Amém? Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus. Nós te bendizemos e te glorificamos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle da história. O Senhor está no controle de tudo e de todos.
Nada foge ao teu controle. Nós pedimos nessa noite, eu junto com os meus irmãos, nos ensine, Senhor, a contar os nossos dias. Nos ensine, Senhor, a discernir o tempo e o modo. Nos ensine, Senhor, a vivermos dia após dia na dependência do Senhor. Nos ensine, Pai, a vivermos a nossa vida segundo a Tua vontade. Nos ensine, ó Deus, a estarmos, ó Deus, firmados na Tua palavra. Nos ensine, Senhor, ao olharmos para as Tuas promessas e crer que elas vão acontecer. Crer que elas vão, Senhor, se realizar. Crer, ó Deus, que cada uma das promessas que o Senhor deu para nós, elas irão se concretizar. Mas no Teu tempo e não no nosso tempo, Senhor. Por isso, Senhor, nos ensina, Senhor, a dia após dia olharmos para as Tuas promessas e crer que elas vão se realizar, crer que elas vão se cumprir, ó Deus. Gera em nosso coração, Senhor, uma fé sobrenatural. Enche o nosso coração de fé, enche o nosso coração da Tua presença, Senhor. Tira, Senhor, toda incredulidade, tira, Senhor, toda falta de fé, Senhor. Gera no nosso espírito, Senhor, um espírito inabalável, Senhor, que olha para a Sua palavra e caminha, Senhor, sobre ela, sabendo que o Senhor vai cumprir as Tuas promessas na minha vida, na minha família, no ministério, no trabalho, Senhor, na escola, Senhor, e em todas as áreas da nossa vida. A Tua palavra vai se cumprir, porque ela não volta vazia, ó Deus. Por isso, desde já, nós repreendemos toda ação do inimigo de tentar roubar a nossa fé, de tentar roubar, Senhor, a Tua palavra, de tentar roubar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E nos dá, Senhor, dia após dia, Senhor, um olhar, Senhor, um olhar que olha para a Tua palavra e diz, esta promessa vai se cumprir. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Foi muito bom estar aqui com você. Foi muito bom a gente poder compartilhar a palavra. Domingo estamos aqui, hein? 5 horas da tarde, não falte, venha estar conosco. Deus te abençoe, amo você.